A diretoria tem que olhar para aquele tanto de cadeira vazia e pensar assim, porra, tem alguma coisa errada. Isso não é Flamengo. Essa postura do BAP, ela é uma postura menos empresarial e racional e mais ideológica. Eu acho que ele tá querendo realmente dar uma higienizada na torcida do Flamengo. É o que parece, né? Porque se você colocar o dobro de pessoas pagando, sei lá, 40, não precisa nem ser metade do preço, tá? Não precisa fazer uma proporção direta, não. Mas se você botar o dobro de pessoas pagando 35% mais barato nesse ingresso, você já vai lotar o estádio. E aí, quando você lota o estádio, você mexe com a imagem do Flamengo, que é a torcida que mais vai bater recorde de bilheteria, e isso a torcida do Flamengo se orgulha disso, isso faz parte da nossa identidade. Quando a gente vai para o estádio, a gente percebe a torcida se homenageando várias vezes. Isso acontece em praticamente todos os jogos, a não ser que o Flamengo esteja vivendo um caos esportivo, uma crise esportiva, e a torcida acaba dedicando energia para criticar diretoria, jogador, treinador, seja lá quem for a principal fonte da desordem ali. Mas quando o Flamengo tá bem, a torcida vai homenagear o treinador, o jogador, vai apoiar o jogador, mesmo o jogador estando envolvido em polêmica, como a gente viu ontem, a torcida vai apoiar e a torcida vai se homenagear porque ela tem orgulho de ser uma torcida, uma massa que tem esse impacto também dentro de campo. A gente consegue. Um dos últimos feitos do Gabigol que a gente consegue lembrar com algum carinho foi a mobilização que ele fez naquela Copa do Brasil, em que ele convoca a torcida para ser campeã da Copa do Brasil, e a gente consegue por conta do incentivo que a torcida trouxe. E isso é uma identidade do Flamengo, é o vínculo muito íntimo com a torcida. Então, para mim, cara, essa questão do BAP, ela deixa de ser uma questão meramente financeira e passa a ser uma questão ideológica. Para ele, se o jogo der, sei lá, uma bilheteria de 1,5 milhão com metade das pessoas, e metade dessas pessoas forem o torcedor que ele enxerga como o ideal para o Flamengo, acho que para ele vai estar tudo certo. Ele não vai considerar, por exemplo, é, uma turbinada no sócio torcedor, porque mais gente vai querer ter acesso ao ingresso mais barato, porque hoje vai ter cara que mesmo pagando sócio torcedor não vai conseguir comprar o ingresso. Você vai ter mais venda de produto dentro do estádio. Quem vai para o Maracanã sabe que lá, além dos bares, tem as lojas do Flamengo que também conseguem fazer vendas. Você vai vender mais copa, vai vender mais tudo. Principalmente depois de um jogo de um 6-0. Imagina um 6-0, o cara quer sair de lá com alguma memória do jogo, ele vai comprar o copo do jogo, ele vai comprar uma camisa, ele vai, enfim. Então, assim, acho que pro BAP é mais uma questão de ideologia mesmo do que uma questão econômica, porque é besteira a gente achar que para você ter um time caro, você precisa cobrar o ingresso mais abusivo do Brasil e ter o estádio vazio. E aí, se for para ter 30 mil torcedores no estádio, não faz nem sentido construir um estádio novo. É melhor continuar com o Maracanã e deixa o estádio novo lá faz uma pequena arena para show e de vez em quando a gente vai lá botar 25 mil, 30 mil pessoas. Então, cara, isso aí para mim assim, é o erro mais bizarro, é uma teimosia mais imbecil que um dirigente do Flamengo poderia fazer, que é tirar a torcida de dentro de casa e num ambiente onde o Flamengo está esportivamente sendo elogiado pela imprensa inteira, a torcida tem comprado o barulho de jogadores, do Filipinho, do treinador, era para ser um ambiente de completa ordem, está virando um ambiente de desordem por uma questão que não é racional, pô, é uma questão emocional. Isso é certamente uma decisão passional, não tem matemática que justifique uma parada dessa. Só teria matemática se ele tivesse comparando, por exemplo, um ingresso que está 400% mais caro. Aí, obviamente, que você vai acabar tendo uma receita maior se conseguir botar a gente lá dentro. Mas não, é um ingresso que subiu, sei lá, o dobro do preço, já inviabiliza boa parte da torcida do Flamengo de entrar lá, e talvez a intenção seja colocar 65 mil playboys ali que moram no Leblon, na Gávea, enfim, na Barra, porque o resto da torcida, obviamente, não vai conseguir entrar. Que eu acho assim, a gente pode tentar achar várias
possibilidades aí, várias explicações, mas quando eu olho para um estádio do Flamengo e vejo o Flamengo com 31 mil torcedores no Maracanã, de cara, eu acho que a resposta ela tem que incomodar, entendeu? Eu até acho que está errado, mas independentemente de dizer que está errado ou não, a diretoria tem que olhar para aquele tanto de cadeira vazia e pensar assim, porra, tem alguma coisa errada. Isso não é Flamengo. E aí eu vou falar um pouco sobre o que eu aprendi, né? O que eu sempre vi o Flamengo de casa cheia. E aí tem uma frase que todos nós aqui utilizamos, quer dizer, todos nós não, mas muitos flamenguistas que eu conheço, inclusive eu, utiliza quando alguém vira pra gente e fala assim, torcida não ganha jogo. Aí você, flamenguista, vira e fala assim, opa, alto lá. Fale pela sua. A minha ganha jogo. Então, para mim, qualquer diretoria do Flamengo, seja o BAP, seja o Landim, tem que ter uma obsessão. A obsessão ela tem que ser jogar com casa cheia. E aí, quando a gente fala de casa cheia, a gente não está falando só de parte financeira, ou uma excelente receita. Vendemos todos os ingressos. Não. A gente está falando da parte esportiva também, cara. Essa sinergia do Flamengo com a torcida, ela é muito importante para o time. Pô, tanto que o Danilo, numa posição até desconfortável, você perguntar para o jogador, tá vazio o estádio aí, o que você tá achando? Porque ele fica numa posição muito vulnerável de dizer assim, realmente estão cobrando muito caro, eu quero opinar sobre o preço do ingresso. Não cabe ao jogador falar sobre preço de ingresso, mas ele muito sutilmente falou, a diretoria tem que fazer alguma coisa, o estádio precisa estar cheio. Então, eu acho que essa fala do BAP, que é o seguinte, o preço é esse e vai continuar. Eu acho que mostra um certo descompromisso com isso que o Renan falou, que é a identidade do Flamengo. A identidade do Flamengo é jogar com a casa cheia. Outros times têm como identidade jogar para 700 testemunhas, 1.000 testemunhas. Não é o caso do Flamengo. A nossa identidade é essa. O Flamengo é um time de massa. E aí, quando esse time de massa, numa boa fase, num campeonato brasileiro, coloca 31 mil pessoas dentro do Maracanã, a gente precisa começar a enxergar isso como um problema. E aí correr atrás de uma solução. É mudar a precificação do estádio, é mudar o programa de sócio-torcedor, eu não sei. Mas me incomoda, assim como incomoda o Renan, ver o Flamengo jogando para casa vazia. E até a analogia do Renan foi ótima. Se 31 tá bom, por que a gente vai construir um estádio para 60, 65, 70? Então, eu acho que o Flamengo precisa entender isso e o BAP precisa entender um pouco o que é o Flamengo. O Flamengo tem premissas financeiras muito sérias, o Flamengo se reconstruiu financeiramente com uma visão empresarial, mas o Flamengo tem um DNA. O Flamengo tem algo que precisa respeitar. Isso é mais ou menos o que o Felipe Luiz falou. O Felipe Luiz falou o seguinte, o Flamengo tem um estilo de jogo que eu tenho que respeitar. Não adianta vir um técnico aqui sensacional com um estilo de jogo que não case com aquilo que é o nosso DNA e a exigência da torcida. Não vai dar certo. Pode até ser bem feito, mas não dá certo. Faço a mesma observação em relação à arquibancada. O DNA do Flamengo é jogar de casa cheia. E aí, a sua visão empresarial não é que ela tem que sumir, nem se curvar, mas ela tem que se conformar, ela tem que respeitar essa característica do Flamengo. E se for o caso de modificar a precificação, o Flamengo tem que fazer. Estamos abrindo mão de receita, como o Renan falou, mas eu não quero falar só de receita. Eu quero falar de ver um jogo do Flamengo e ter um setor inteiro vazio. Isso é um problema. Ver o Flamengo jogando para poucas pessoas. Isso tira um pouco do que é a nossa natureza. Isso o Flamengo jogando de casa vazia é um pouquinho menos Flamengo. E o BAP precisa entender isso.